agora sim, aqui, ó. Doutoras, tudo bem, doutora Renata? Olá. Tudo jóia? Oi, tudo bem? Nossa, a doutora Renata tá até em frente ao fórum, gente. Olha só que luta, né? Tá em frente ao fórum, doutora Tá Renata? ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim, viu? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, viu? Tô ouvindo. Doutora Áquila, tudo bem? Eu tô. Tudo bem, eu tô aqui com a doutora Fabiana. Ô, doutora Fabiana, tudo bem? Bom revê-las, viu? Vocês estão bem? Ah, isso é importante. A gente com saúde, né? Saúde a gente corre atrás. Doutor, nós estamos com uma tendência aqui, eu acho que a doutora Renata já compartilhou com você algumas questões. E aí, uma das nossas dúvidas, porque o que aconteceu? Eles adquiriram um imóvel. A partilha de bens, ela envolve várias questões, mas o ponto principal que a gente quer conversar é sobre o imóvel. Eles adquiriram o imóvel na constância do casamento e o regime era o regime da comunhão parcial de bens. E aí, quando entraram com o processo de partilha, ele trouxe aos autos um documento de antecipação de legítima, informando que aquele valor que compraram o imóvel, uma parte do imóvel, foi proveniente desses recursos da família dele, dessa antecipação da legítima. Só que, assim, a gente não concorda com esse ponto. E outra coisa, quando o juiz fundamentou a decisão, ele colocou que, com base na seção de direito e com base na escritura pública de compra e venda, ele dava para presumir que os valores adquiridos para a compra do imóvel foi em prol do autor. Então, assim, e lá na escritura pública e na seção de direito, da comunicação total pelos compradores, no caso dos dois, do casal, e em algum momento desses documentos fala que esse dinheiro veio de doação. E hoje, a discussão, tivemos alguma decisão nesse sentido? Então, a sentença foi deferindo 60% do imóvel na verdade, a divisão que foi 80% para o autor e para ela ficou 19%. Nossa. E essa porcentagem maior para ele, porque uma parte do dinheiro que adquiriram esse imóvel veio dessa suposta antecipação de legítima. E é isso que a gente discorda, porque esse documento de antecipação de legítima, para a gente nem tem validade jurídica, a forma que o documento foi apresentado, essas questões. E me fala uma coisa, hoje nós estamos no prazo recursal, do recurso de apelação. Sim. Com relação à apelação, eu já identifiquei que a gente pode sim fazer apelar nesse sentido, né? Tentar reverter essa situação. Mas o que nos surgiu, que é justamente o motivo dessa reunião, saber se existe a possibilidade de requerer esse imóvel por uso capião. Existe essa possibilidade? Olha, vocês pensaram bem, hein? Gostei da ideia, entendi. Ou seja, tá dando errado aqui, vamos para um outro caminho aqui, o caminho da posse. Existe, sabe por quê? Legal, parabéns, hein? Fiquei feliz. Por quê? Porque uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Então, através do uso capião, a gente consegue o quê? Fazer um outro caminho inverso, para regularizar o imóvel. E, de certa forma, checkmate, né? Agora, a pergunta que eu quero dizer, e o pessoal que seria os autores de uso capião, eles têm os requisitos? Posse, não específica, nos nomes, eles teriam? Aí eu tenho que pedir auxílio aqui para a doutora Renata. Doutora Renata, quanto tempo de posse tem esse pessoal? Então, na verdade, é porque cortou aqui para mim na internet, aí eu não vi direito. Não tem problema. É porque assim, doutor, eles foram casados, se eu não me engano, de 2006 até 2019. Tá. E de 2000, aí beleza, ela voltou pro imóvel em 2020. Então ela está na posse do imóvel desde 2020. 2020. A partilha de bens iniciou em 2024. Você vê, 2020, a gente vai fazer 5 anos de posse. Não teria 5 anos ainda. Nós teríamos 4, né?
Agora, esse Na imóvel... verdade, 4 anos e meio. 4 anos e meio? Porque ela está... não é Águila, eu acho que ela está no imóvel desde... Acho que início de 2020. E me fala uma coisa, esse imóvel, ele ultrapassa os 250 metros quadrados? Não. 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 E me fala uma coisa também importante, ela teria outro imóvel no nome ou não? Não. Por quê? Porque tudo bem, a gente tem a posse complementar da decisão do STJ. Daria para fazer uso capião, mesmo ela com a posse de 4 anos e meio, e a gente usaria a tese do STJ, dizendo, uso capião, o tempo que demorar a decisão pode ser complementado. Esse uso capião, o que a gente usaria como estratégia? Pé no freio. Pé no freio. Ou seja, a gente pediria uma audiência, um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, a hora que o juiz nomear um perito, pede o parcelamento do pagamento do perito, pede a troca do perito, ou seja, tudo que a gente pudesse fazer para poder atrasar o processo, a gente iria fazer, porque a gente ficaria pendente de uma decisão no prazo suplementar. Então a gente não poderia correr, né, em regra com esse uso capião, teria que ser um uso capião lento para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Só com uma diferença de prazo muito grande, nós teríamos que esse uso capião teria que durar, em regra, 5 anos e meio, né? Podemos usar, é uma estratégia que já deu certo aqui no escritório, tem uso capião, a regra hoje é 1 ano e meio, 2 anos e meio, mas se você trata esse uso capião com o pé no freio, você consegue usar essa decisão do STJ. Mas já que ela não tem outro imóvel no nome, já que ela também tem a posse de um imóvel que tem 250 metros quadrados, não ultrapassa isso, vale a pena a gente trabalhar com o uso capião constitucional, o urbano constitucional, né, ou especial, que é o mesmo, né? Valeria a pena, hein? A ideia do uso capião é muito boa, hein, doutora? Gostei muito. Foi muita inteligência. Doutor, agora me diga só uma coisa. Porque a gente sabe que eles estão ainda, como não foi realizado ainda essa partilha, eles ainda têm um condomínio aí, ou não. E levando em consideração que eles têm esse condomínio, daria para entrar com esse uso capião de 5 anos? Daria porque das 36 espécies de uso capião no Brasil, todas elas, o pressuposto é o mesmo, né? É a posse. E a posse não se mistura com direitos sucessórios, né? Então, a questão de direito de propriedade, coproprietário, condômino, não se discute. O importante no uso capião é a gente conseguir fazer prova dos requisitos, posse, mas pacífica, animus domini. E acho que esse período que ela tem, 4 anos e meio, essa posse deve ser uma posse bem provada, vamos dizer assim, né? Ela deve ter documentos, deve ter prova dessa posse, né? Não, que ela tem essa posse, a gente não tem problemas de comprovar a posse. Isso aí foto, imagem, né? Recibo, nota fiscal, agora, né? O receio é o seguinte, que eu queria entender, quais são o que pode afastar que ela consiga adquirir essa posse pelo capião. A própria partilha de bens não seria um impedimento? Não afastaria? É que, na verdade, isso seria matéria de defesa, né? Se eles, a parte contrária, se opuserem ao uso capião, através de uma habilitação como terceiro interessado ou até numa contestação, é claro que eles vão bater nisso, eles vão bater na mera tolerância, direitos sucessórios, vão bater muito nisso, comodato. Mas, por outro lado, o que a gente vai fazer? A nossa contratese? Que houve um abandono efetivo, né? O abandono efetivo do imóvel por parte dos outros, a gestão e a posse dela é exclusiva. Na verdade, são as contrateses que nós vamos ter contra essas alegações que eles vão usar, né? Certamente vão usar, né? Sim, e outra coisa. Durante esse período, ele entrou várias vezes com alguns processos, por exemplo, de cobrança de aluguel. Só que, assim, esses processos eles não foram julgados. Essa intenção... Foram rejeitados sem mérito, né? Só o fato dele ter entrado com esses processos já não significaria uma oposição à posse dela? Não seria mais uma posse mansa e pacífica? Não, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo também, eles se pronunciaram uns 8 anos atrás nesse sentido. E ficou evidente o quê? Que a posse só deixa de ser mansa e pacífica a partir do momento que eu tenho uma decisão de uma possessória ou uma petitória. Então eu teria que ter uma decisão transitada em julgado, não poderia estar em grau recursal, de uma reintegração de posse, manutenção, interdito,
ou as petitórias, né? Reivindicatória, ação de resgate, emissão da posse. Se eu não tenho decisões transitadas e julgados nesse sentido, nesses dois grupos de ações, qualquer outra ação não tira a posse mais pacífica, inclusive boletim de ocorrência, notificação. Então, para a regra geral, ela tem posse mais pacífica, hein? Óbvio, pelo fato do imóvel ainda estar em financiamento. Esse imóvel está em financiamento e que banco que é? Público, privado? Vocês conseguem olhar aí, Aqui? Eu acho que está pela Caixa Econômica. E é alienação fiduciária? Consegue olhar aí, Aqui? Olha aqui. Porque o que eu imaginei, professor? Foram levantadas várias coisas, né? O senhor já imagina, né? Que eu sou sempre defensora da parte do uso capião, até porque parte das nossas consultorias sempre foram nesse âmbito. Então eu imaginei que até para garantir, porque ela mora com os filhos pequenos lá, a gente até pensou na possibilidade de uso capião, aquele familiar, né? Que seria o de 2 anos. 2 anos, né? Mas teria que ter o abandono, né, completo dele, enquanto cônjuge. Ele, na verdade, supria as necessidades dos filhos, mas não mais da família em si. Porque por 2 anos, né, se tudo der certo, ela estaria completamente resguardada. Mas aí tem esse óbice do financiamento, tem o óbice de que ele ainda dava contraprestação aos filhos, não diretamente a ela, né, quando os filhos iam ficar com ele. E aí também não sei se o senhor acha que seria viável essa uso capião familiar. O uso capião familiar, quando dá para a gente usar, doutor Renato, é muito bom. É muito bom porque, queira ou não queira, esse instituto tem um olhar diferente, né? O juiz é que vai julgar. Ainda mais se ele for um juiz que segue uma linha familiar, uma proteção à família. Então, é muito bom, é uma boa estratégia. Só que o problema é que ela teria que ser sócia da propriedade, né? Ela teria que ter meio a meio, né? No financiamento imobiliário, ela aparece nesse financiamento. Na matrícula, como que aparece na matrícula isso? Os dois Você vai compartilhar na tela? Aqui, aí? Mas calma aí só um minutinho, deixa eu achar o contrato de... Tá. Agora, nós temos boas decisões que cabe uso capião de imóvel hipotecado, sem a devida baixa, né? Agora, imóvel financiado da Caixa, o problema é que os juízes eles estão fazendo o quê? Para se livrar dos processos, eles estão aplicando a súmula 340 do STF, que estabelece que os imóveis, bens dominiais, não cabe uso capião. Eles estão fazendo isso e fazendo uma conexão que não cabe uso capião de imóvel financiado, inclusive pela Caixa Econômica Federal. Então, seria um risco esse uso capião em virtude disso, né? Se for alienação fiduciária, de fato, a nossa tese de uso capião ela caiu, né? É porque, na verdade, não poderia ser a parte de uso capião em cima da fração que compete a ele, do que já foi pago? O que poderia fazer, uma abertura que a gente tem, é fazer uso capião, mas teria que ser uma outra parte, quem não conste no financiamento imobiliário. Será que ela consta no financiamento imobiliário? Porque se ela não constar, a gente tem uma abertura, porque tem parte da jurisprudência que entende que caberia, porque ela não é parte no contrato. Ou seja, parte do contrato, eu estou impedido de fazer uso capião, mas se eu não estou no contrato, eu posso, né? Ela está no Ela tá? no contrato. Ela está no contrato de compra e venda, ela está na seção de direito. Que judiação, doutoras. Poxa vida, hein? Porque caiu a nossa tese muito bonita de uso capião, que seria linda, né? A chance de ter sucesso é muito grande. Agora, no uso capião de família, também a decisão é parecida. No uso capião familiar, a questão também do uso capião de imóvel financiado, também o judiciário vem entendendo que não cabe. Eles aplicam mesmo a justificativa, né? Mas eles entendem que não cabe, porque essa uso capião seria contra o banco ou seria contra outra parte? Porque, na verdade, ele só queria uso capião contra a parte dele. Eu entendi. E ela ficaria responsável pela continuidade do financiamento. Olha, doutora Renata, eu gosto de casos difíceis. Eu acho que quem tem que criar jurisprudência somos nós, advogados, né? O caso de vocês não é um caso cara crachá, né? Aquele imóvel financiado que quer fazer uso capião. Existe um propósito diferente aí. Existe esse propósito de tentar conseguir a parte dele, né? Então, talvez com essa justificativa eu poderia tentar.
mas a chance nossa hoje é uma chance bem menor que o nosso 50% que a gente precisa, né? Eu diria que a nossa chance aí teria que cair com um juiz decente, um juiz, juíza. Outro ponto também seria federal, né? Seria um campeão de competência da Justiça Federal. A situação que vocês estão trazendo é uma situação diferente das outras, né? Dos julgados que nós temos, do Superior Tribunal de Justiça, que eles falam que não cabe os campeão porque é imóvel vinculado ao sistema financeiro habitacional. Seria da parte dele. Mas aí o que eu faria? Né? Eu explicaria para a cliente, falar, olha, é um escapeão novo, nós vamos procurar uma jurisprudência nova, porque não tem casos parecidos, os casos que existem são casos vinculados a financiamento, não tem essa questão de você querer a fração ideal dele, algo nesse sentido. É uma ação de risco, né? É uma ação que a gente tem chance, mas é uma ação complexa. E aí eu ficaria com o quê? Com o escapeão especial familiar, porque a gente entraria com essa tese, olha, o que eu quero, excelência, com todo respeito, o que eu quero é a fração ideal dele, pelo abandono, né? Mesmo que o imóvel esteja financiado. E aí o nome mudaria também, né? Seria o domínio útil, ou seja, seria uso capião especial familiar, e o nosso pedido seria do domínio útil, porque como o imóvel é da Caixa, teria que ser feita uma verbação, se a gente ganhar esse uso capião, que é um uso capião complexo, do domínio útil. E isso ia reverter amanhã ou depois no registro, mas ficaria lá o domínio útil. E esse uso capião é bem complexo, porque é a competência da Justiça Federal, né? Eu tenho um pouco de medo da Justiça Federal. É uma ação de risco, sabe, doutora Renata? A gente poderia até fazer. E casos assim são interessantes, porque você pode criar jurisprudência nova. E é um caso diferente dos demais. Mas o cliente, ela teria que comprar a ideia, né? Porque não adianta depois dar errado ela colocar a culpa em cima de vocês, né? Sim, é porque hoje, qual que é a situação mais grave que existe? Ele está tentando tirá-lo do imóvel. Ah, tá. A todo custo, e tentando arbitrar. O professor nem transitou em julgado ainda. E ele já ingressou com uma ação de arbitramento e despejo. O contrato é a alienação fiduciária mesmo, com a Caixa. Então a nossa ação, ela se torna uma ação de risco, né? Tudo bem, nós temos um propósito diferente das demais, mas ela se torna uma ação de risco. Eu orientaria as doutoras a trabalhar com o quê? Uma ação diferente, trabalhar com direito real de habitação. Já que o propósito nosso é fazer ela ficar no imóvel, então qual demanda, qual tese nos ajudaria? Direito real de habitação. Seria a tese onde o risco é menor. Eu orientaria as doutoras a trabalharem com isso, direito real de habitação, que é algo novo, né? Dá para pedir, o nome da ação é Ação Declaratória de Direito Real de Habitação. E é uma ação que existe uma facilidade de a gente ter sucesso, né? As doutoras trabalhariam com o quê? Com o artigo 1831 do Código. Direito Real de Habitação, que é um direito que hoje está sendo muito falado, discutido. Então, um juiz, um assessor, assessora, a chance de dar esse direito é maior e as doutoras terem sucesso no processo é maior do que o uso capião. Já que as doutoras estão me falando que o receio é perder a posse, o que eu orientaria a fazer? Deixa esse uso capião que é de risco, né? De certa forma é de risco, é interessante por matéria de estudo, matéria de jurisprudência, a gente conseguir, mas é difícil. E a gente tem que pensar numa advocacia mais segura para as doutoras, né? Então ficaria o quê? Com o direito real de habitação. Porque o direito de habitação é inquestionável hoje, né? É um direito que permite ao cônjuge ou companheiro ficar no imóvel, né? Bater nisso, né? Mas isso seria mediante uma ação distribuída por nós ou seria matéria de defesa na ação de despejo? Ela pode ser matéria de defesa, eu acho que é uma matéria de defesa muito forte, e existe a ação também, que é a ação declaratória de direito real de habitação. Mas como é um tema novo, ainda tem muito juíza que ainda desconhece a ação declaratória. Você pode ter um risco de não dar certo. Eu preferiria o quê? As doutoras trabalharem com essa tese em matéria de defesa, conforme o 1831. Então, mas a gente está na fase já de uma apelação. Como que a gente faria essa defesa? Não, a Cleide está falando da matéria de defesa na ação de despejo. A outra a gente mantém a apelação. A apelação seria com efeito suspensivo, né, professor? Isso. Porque, inclusive, a gente alega na ação de despejo que não tem como ela sair, tendo em vista que não transitou em julgado e, portanto, a fração da partilha, né,
ainda está questionada. Não seria isso também, professor? Seria isso. Porque seria quais isso. são os argumentos que a gente imaginou para a defesa, professor, nessa ação do espelho? Uma delas, não transtou em julgado, né? Portanto, o efeito da apelação seria ali suspensivo, ao passo em que ambos são credores e devedores. Em havendo depois uma liquidação, né, numa fase posterior do processo de partilha, sabendo exatamente o que é de direito de cada um, não somente as frações, como se fosse ali uma parte de contadoria, aí dá para pedir a compensação, porque às vezes o que cabe a ela pode ser compensado da parte do apartamento que caiba a ele. Não seria isso também? Seria uma linha correta e coerente. Seria assim. Esse direito real de habitação é uma boa tese. O artigo em si ele fala de morte, né? Ele fala do sobrevivente, mas de Isso fato... é de 1994, professor? Aquilo da época dos companheiros? Isso mesmo. Esse artigo, por mais que ele dá margem, né, a interpretação no caput dele dá margem ao sobrevivente, dá a entender que morreu, mas não. Ele é utilizado muito bem como matéria de defesa atualmente em situações assim, né? Ainda mais que tem filhos, então ele está sendo utilizado e está dando certo. Não só a questão de morte, mas a questão também de direito de habitação mesmo, pela segurança dela, né? Se houve abandono, fazer uma vinculação. Tem dado certo em alguns julgados. Porque o judiciário tem admitido muito também o julgamento através da perspectiva de gênero, né, professor? A gente também poderia constatar isso, talvez ainda que seja um tópico pequeno. Professor, uma outra pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: vamos supor aqui, a título de hipótese, que literalmente ela pudesse quitar esse financiamento, o remanescente. Se ela quitar, o senhor acha que muda significativamente a chance de uso rápido? Gente, doutora Renata, com muito carinho, se existisse essa possibilidade, a gente tem que soltar um rojão. Porque se ela tem condições, alguém ajudar ela e quitar, acabou, né? Acabou. A Caixa, a alienação fiduciária é muito clara nesse sentido. Acabou o financiamento, não há que se falar mais em caixa. E aí surge o quê? Olha, aí fica maravilhoso, porque aí dá para as doutoras fazerem uso capião de abandono de lar, com muita segurança, falando do abandono efetivo e trazer essa questão da quitação, que inclusive ela quitou o imóvel para não perder o imóvel. Então ficaria muito interessante isso, hein? Se existisse ou existisse essa possibilidade, nossa, isso nos ajudaria de forma espetacular, né? Vou conversar com ela. São várias possibilidades, né? A gente tem que ter muita criatividade para ver cenários. Tem. Eu acho que valeria falar com ela o quê? Olha, nós temos a possibilidade de fazer uso capião, mas é uma ação de risco, porque está pacificado. Nós temos uma história diferente, que é vincular ao abandono, essa questão. Legal, para objeto de estudo, para objeto de a gente criar uma jurisprudência, mas é algo novo. E algo novo é arriscado. Seria um caminho. O segundo caminho seria a gente usar como matéria de defesa direito real de habitação e função social da propriedade. A tese de defesa é a função social da propriedade até para poder pré-questionar, ganhar tempo, né? Isso na apelação, em outros recursos também. E o terceiro caminho, que seria o melhor dos mundos, um caminho muito mais seguro, se ela tiver condições de quitar, nossa senhora, quitou, acabou, né? Cai a Caixa, sai da competência da Justiça Federal, volta para a Justiça Estadual, e aí caberia a ação de uso capião familiar perfeita, né? Ou seja, a nossa chance aumentaria muito, a gente teria uma chance de uns 70%, 80% de sucesso na operação, né? Que coisa boa. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que voltar aqui numa reunião, aí vocês podem dando sequência, assim que eu conseguir eu retorno. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigada, professor. Imagina. Se eu não voltar aqui, a gente se encontra na próxima. Tá bom, não tem problema. Doutora, gente. Toda, Renato, fica à vontade. Então, com relação a uso capião, a gente pode descartar mesmo essa possibilidade? Descarta, viu, doutora? Descarta sim. Esse uso capião, se a cliente quiser fazer, as doutoras podem até fazer, mas se torna um uso capião de risco, né? Eu faria se a cliente entendesse muito bem que é uma ação de risco, é uma tentativa. Agora, o mundo ideal do uso capião, se houvesse a quitação. Aí, nossa, seria sensacional, né? Claro que vai depender da situação financeira dela, né? Mas seria Mesmo que, porque assim, o que eu não consigo visualizar essa questão do uso capião é justamente porque tem um
um processo discutindo já a propriedade desse imóvel. E por mais que ainda não tenha transitado em julgado, ela tem ali uma porcentagem já desse imóvel. Então eu já tenho uma porcentagem, eu entraria para requerer a outra porcentagem? É porque no Brasil nós temos 36 espécies de usucapião. E nesse caso seria um usucapião híbrido, né? Misto, eu diria misto. Porque ele serve para regularizar o imóvel, mas também com matéria de defesa, a súmula 237, mas ele serve para sanar um vício registral. Um exemplo, é possível o usucapião de coisa própria. Tem até o nome, usucapião de coisa própria. Eu já tenho 10%, 40%, 50% no meu nome. Então eu faço usucapião porque eu quero atingir a totalidade. Então seria possível esse usucapião, e a tese chamaria até usucapião de coisa própria, que no Brasil está efetiva essa tese, né? Agora, doutora, me fala uma coisa. Ele abandonou e ele está pressionando, né, com essa ação, e ele fez essa ação justamente para tirar ela do imóvel, mesmo com o abandono?